Aleluia. Oh, glória. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? A presença de Deus está nesse lugar. Está forte, irmão, está muito forte. Eu vou deixar um versículo aqui para o pastor Bruno. Falar do pastor Bruno é uma facilidade, assim, imensa, porque o começo dele começou na minha casa. Foi na minha casa, irmãos. Eu vou ler o versículo aqui, Salmo 106. Dê graça ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Dá graça ao Senhor em tudo que você fizer. Irmãos, o pastor Bruno, a gente conhece ele desde a época do furacão, que ele fazia funk, e o meu esposo, o pastor Célio, filmava. E ele chegava lá em casa, ele tinha muita facilidade, lá em casa ele era como se fosse da casa, ele ia para o meu quarto. Irmão, a gente sempre recebemos os irmãos no nosso quarto. E ele lá, sentado com o pastor Célio, e eu sentada lá na beira da cama, só observando. Aí fui lá, fiz um café, porque eu não sei fazer café, mas fiz. E o pastor Célio mostrando para ele a filmagem, falando para ele: Bruno, você está vendo isso aqui? Está vendo essa filmagem aqui? Está vendo esse povo aqui que está aqui? Esse monte de jovem que você tem trazido para esse mundo? Ele olhava para ele: estou vendo. Mas antes disso, a Vanessa já estava orando, irmão. E eu ali sentado na cama orando. Porque, irmão, por mais que ele não era no nosso meio, que somos cristãos, mas a momento nenhum a gente abandonamos. E nem julgamos. Porque como que podemos ganhar aquele que não conhece a palavra se a gente se afastar dele? E a todo momento meu esposo falando, e aí ele botou um louvor da Ilane Martins, lembra, pastor Bruno? E o pastor ali, e o louvor cantando, e o pastor Sérgio falava para ele: está vendo, Bruno, assim mesmo, está vendo, Bruno? Essa multidão. Você já pensou de você trazer essa multidão para os braços do Senhor? Para a casa do Senhor? E ele ficava assim, com a cara meio assim fechada, que quis dizendo assim. Depois ele veio contar para a gente que a Vanessa já estava e os outros irmãos já em cima dele. E ele não acreditava. Irmãos, e muitas das vezes a gente não acreditamos que Deus estava fazendo a obra através daquele funk ali. E ele começou a observar, escutar e foi embora. Irmão, ele nem deixou, nem terminou a gravação, terminar o vídeo e foi embora. E depois ele voltou para dizer para a gente assim, ó: mas a gente já sabia, porque quem tem ouvidos e olhos espirituais, quem tem a sensibilidade com o Espírito, a gente já vê lá na frente. É lá na frente que a gente vê, irmão. Se muitas das vezes os seus filhos não estão na presença do Senhor, você olha para ele e diz assim, ó: você vai ser um pastor. Nós temos que ver além daquilo que ele vê. Então a gente já sabia que o caminho do pastor Bruno não era aquele caminho. O caminho dele era o caminho de Cristo. E ele ia trazer aquela multidão, trazer como tem visto aqui, irmãos. E quando eu tenho visto em vários lugares. E quando ele chegou lá e falou assim, ele falou assim: irmã Nete e meu amigo Célio, eu estou na presença do Senhor. E aquilo dali, sabe, foi uma alegria imensa. E o meu esposo, na hora, assim, é contável, assim, ele já olha para mim, eu olho para ele, e eu, oh, glória a Deus, glória, mas, sabe, tudo com reverência, porque é um recém-convertido, a gente tem que estar, irmãos. Então, assim, por mais que você vê, por mais que você não acredite, ou por mais que você não entenda, o teu filho, ou o teu esposo está no bar, profetiza, ele vai ser do Senhor, ele é do Senhor, ele é do Senhor, porque a tua palavra ela tem poder.
A palavra, ela tem poder de matar e dar vida. Então, dê vida. Profetiza na vida dele, como a gente profetizamos na vida do pastor Bruno. Porque quando ele saiu, ele falou para mim, o pastor Célio, vamos orar pela vida dele. Vamos embora orar pela vida dele. E hoje é essa benção aqui, sabe, irmão? Eu glorifico todos os dias a vida do pastor Bruno. A gente se afastou um pouco, porque há momento para tudo na nossa vida. Mas hoje Deus tem trago a gente de volta, sabe, para perto dele. Então, eu glorifico pela sua vida e profetizo coisas grandes sobre a sua vida. Isso aqui não é nada. A igreja lá não é nada que Deus tem para a sua vida. Como o pastor Célio falou, aqui é muito pequeno. E Deus te deu uma coisa tão grande assim, sabe? E Ele vai te dar muito mais. Recebe essa bênção. Porque aquilo dali, aquela igreja, vai ser a igreja das crianças. E Deus vai te dar uma igreja maior. Porque tem vidas precisando da sua vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.